Bom dia, queridos irmãos. Nesta sexta-feira, dia 3 de julho, festa de São Tomé Apóstolo. Querida família Belém, bom dia. A liturgia da Igreja hoje nos convida a meditar sobre o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Coloque seu dedo em minha chaga, sua mão na ferida aberta do meu lado e creia. A experiência de São Tomé confirma poderosamente a nossa fé e nos indica o caminho mestre para entrar em contato com Deus. Colocar a mão em suas chagas abertas, hoje. Muitas vezes, o nosso Papa Francisco nos impulsiona a isso. Quais são essas chagas abertas de Jesus que hoje estão sangrando? Sem dúvida nenhuma, os pobres, os sofredores, os caídos e abandonados, os injustiçados e esquecidos. Abra os olhos hoje e olhe para o corpo de Jesus, que é a Igreja, o mundo. Veja onde ele está sangrando. Beije, adore e cure essa chaga. É o sangue de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Creste, porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje, festa de São Tomé, vamos fazer a nossa reflexão com um texto do nosso Papa Bento XVI. Um trecho simples e bonito que nos ajuda a conhecer esse apóstolo Tomé, tão humano, tão perto de nós. Assim diz o Papa. Prosseguindo os nossos encontros com os 12 apóstolos escolhidos diretamente por Jesus, hoje dedicamos a nossa atenção a Tomé. Sempre presente nas 4 listas contempladas pelo Novo Testamento, ele, nos primeiros 3 evangelhos, é colocado ao lado de Mateus, enquanto nos Atos dos Apóstolos está próximo de Filipe. O nome Tomé deriva de uma raiz hebraica, ta'am, que significa junto, gêmeo. De fato, o Evangelho chama-o várias vezes com o sobrenome de Dídimo, que em grego significa precisamente gêmeo. Não é claro o porquê deste nome. Sobretudo, o 4º Evangelho nos oferece informações que reproduzem alguns traços significativos da sua personalidade. O
O primeiro se refere à exortação que ele fez aos outros apóstolos, quando Jesus, num momento crítico da sua vida, decidiu ir a Betânia para ressuscitar Lázaro, se aproximando assim perigosamente de Jerusalém. Naquela ocasião, Tomé disse aos seus condiscípulos: "Vamos nós também, para morrermos com ele." Esta sua determinação em seguir o Mestre é deveras exemplar e nos oferece um precioso ensinamento. Revela a disponibilidade total a aderir a Jesus, até identificar o próprio destino com o dele e querer partilhar com ele a prova suprema da morte. De fato, o mais importante é nunca se separar de Jesus. Por outro lado, quando os evangelhos usam o verbo seguir, é para significar que para onde ele se dirige, para lá deve ir também o seu discípulo. Deste modo, a vida cristã se define como uma vida com Jesus Cristo, uma vida a ser transcorrida juntamente com Ele. São Paulo escreve algo semelhante, quando tranquiliza os cristãos de Corinto com estas palavras: "Estais no nosso coração, para a vida e para a morte." O que se verifica entre o apóstolo e os seus cristãos deve, obviamente, valer antes de tudo para a relação entre os cristãos e o próprio Jesus. Morrer juntos, viver juntos, estar no seu coração como ele está no nosso. Uma segunda intervenção de Tomé está registrada na última ceia. Naquela ocasião, Jesus, preanunciando a sua partida iminente, anuncia que vai preparar um lugar para os discípulos, para que também eles estejam onde ele estiver, e esclarece: "Para onde eu vou, vós sabeis o caminho." É então que Tomé intervém e diz: "Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho?" Na realidade, com esta expressão, Tomé se coloca a um nível de compreensão bastante baixo. Mas estas palavras fornecem a Jesus a ocasião para pronunciar a célebre definição, a famosa frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Tomé é o primeiro a quem é feita esta revelação, mas ela é válida também para todos nós e para sempre. Todas as vezes que ouvimos ou lemos estas palavras, podemos colocar-nos com o pensamento ao lado de Tomé e imaginar que o Senhor fala também conosco, como falou com ele. Ao mesmo tempo, a sua pergunta confere a nós o direito, por assim dizer, de pedir explicações a Jesus. Com frequência nós não compreendemos e temos que ter a coragem para dizer: "Não te entendo, Senhor. Ouve-me, ajuda-me a compreender." Desta forma, com esta franqueza, com esta sinceridade, que é o verdadeiro modo de rezar, de falar com Jesus, expressamos a insuficiência da nossa capacidade de compreender. E ao mesmo tempo, nos colocamos numa atitude confiante de quem espera luz e força de Jesus. Depois, muito conhecida e até proverbial, é a cena de Tomé incrédulo, que aconteceu 8 dias depois da Páscoa. Num primeiro momento, ele não tinha acreditado em Jesus, que apareceu na sua ausência, e dissera: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos,
e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito. No fundo destas palavras sobressai a convicção de que Jesus já é reconhecível, não tanto pelo rosto quanto pelas chagas. Tomé considera que os sinais qualificadores da identidade de Jesus são agora, sobretudo, as chagas, nas quais se revela até que ponto ele nos amou. Nisto, o apóstolo não se engana. Como sabemos, 8 dias depois, Jesus aparece no meio dos seus discípulos, e desta vez, Tomé está presente. E Jesus interpela-o: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e a põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé reage com a profissão de fé mais maravilhosa de todo o Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. O evangelista prossegue com uma última palavra de Jesus a Tomé: porque me viste, acreditaste. Felizes os que sem terem visto, crerão. Esta frase também se pode conjugar no presente: bem-aventurados os que creem sem terem visto. Por fim, recordamos que, segundo uma antiga tradição, Tomé evangelizou primeiro a Síria e a Pérsia. Depois foi até a Índia Ocidental, de onde, enfim, alcançou também a Índia Meridional. Nesta perspectiva missionária, terminamos a nossa reflexão, expressando o desejo de que o exemplo de Tomé nos ajude cada vez mais na nossa fé em Jesus e nos impulsione a sermos missionários. Irmãos, estas palavras do nosso Papa Bento XVI nos ajudaram a conhecer esta grande pessoa que é o apóstolo São Tomé e nos ajudaram a entender qual foi o cume da vida dele: colocar a mão nas chagas de Jesus. Irmãos, é isso que hoje nós podemos fazer. Toda vez que nos reclinamos num pobre, é Jesus que está sangrando. Toda vez que visitamos um doente na alma e do corpo, é Jesus que está sofrendo. Toda vez que nos aproximamos de uma pessoa de rua, de um irmão drogado, de um irmão ferido, é Jesus que está sofrendo. É Jesus na loucura deste mundo que está sangrando. Então hoje, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, nós podemos nos aproximar das situações mais sofridas, das situações que nos criam mais repugnância. É mesmo a nossa vocação procurar o mais baixo, o mais feio, tudo o que os outros não querem, porque aqui está Jesus chegado, que nos espera de braços abertos, e que é o mesmo Jesus ressuscitado que quer nos abraçar. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz.
esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste, porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram.